Boa noite, irmãos. Estamos aqui nessa noite para mais um curso de oração, dessa vez de uma forma um pouco diferente, virtual. Nós estamos com alguma dificuldade no momento de locomoção, obedecendo às normas aí do Ministério da Saúde, mas Deus providenciou um meio da gente se comunicar e nós estamos aproveitando esse momento para transmitir a sua palavra de uma forma virtual nas plataformas que a igreja tem atingido. Vamos ter um momento agora de oração e pedir que Deus nos abençoe agora. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo dia que o Senhor nos dá hoje, ó Pai, por essa noite, e pela oportunidade que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, nos proporciona de trazer a tua palavra à tua igreja e a todos quantos possam ouvir, ó Pai, essa mensagem. O Senhor possa estar nos abençoando enquanto vamos refletir sobre ela e que a palavra que saia da minha boca seja aquilo que o Senhor tem a dizer a todos nós nessa noite e que haja edificação do teu povo. Assim te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, aí na sua casa, vocês podem abrir as suas Bíblias, o livro de 1 Samuel, capítulo 13. E vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Tem a ser refletido, já anunciou até na rede aí, o que fazer quando o poder sai de nossas mãos. O texto, 1 Samuel 13, a partir do versículo 5, diz o seguinte: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém? Bem, meus irmãos, todos nós sabemos os dias em que nós vivemos. E se há uma coisa que nos preocupa, que nos deixa, de certa forma, angustiado, é quando nos falta o poder para decidir o que fazer em nossas vidas. Ou seja, até coisas banais, como sair à rua, né? Nossas atividades normais, ser obrigado a ficar em casa, privado de relacionamentos, como nós estamos agora, prazeres, trabalho e a própria rotina do nosso dia a dia. Tudo isso mexe conosco, né? Pois tira aquilo que nós temos de mais importante, é a nossa independência, o nosso poder de comandar as nossas próprias vidas. Por natureza, nós somos egoístas, voltados para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. E o mundo que a gente vive hoje, todos nós sabemos que é um mundo mais egoísta, talvez, do que já foi no passado, não sei, onde há uma busca pela satisfação do desejo do homem, daqueles que as pessoas julgam ser os seus direitos. Mas a Bíblia já fala sobre isso, que nos últimos dias os homens serão egoístas. Nesse contexto de egoísmo, de tentar comandar a sua vida, se preocupar consigo mesmo, de entender que às vezes não é possível fazer certas coisas, esse contexto vai ficando cada vez mais difícil na vida das pessoas, ou seja, Deus vai ficando mais distante da vida das pessoas, porque as pessoas vão buscando os seus próprios interesses.
E muitos não procuram Deus, ou não o procuram com sinceridade. E a igreja? Né? Até a igreja, muitas vezes, tem se deixado levar por esse excessivo cuidado conosco, com a vontade do homem, vendo que Deus, na verdade, vai ficando de lado. Ele vai perdendo a sua primazia, o seu lugar de comando. O momento em que a gente vive, talvez, seja a oportunidade que Deus nos está dando para a gente refletir sobre isso, pensarmos sobre isso. Quem, de fato, detém o poder? Qual deve ser a nossa atitude diante do que está acontecendo? Olhando ao mundo, a gente percebe que o mundo parece que está atônito, está confuso diante das coisas, porque elas fogem ao controle dos homens, até mesmo dos mais poderosos. As maiores potências do mundo, economicamente falando, estão subjugadas pelo que está acontecendo no momento. E nós, cristãos, como é que nós estamos? Como refletir sobre isso? O texto que nós lemos vai nos levar a refletir um pouco, a pensar sobre isso, voltando à história de Saul e tentando ver como isso se aplica aos nossos dias de hoje. O que fazer quando o poder sai de nossas mãos? A primeira coisa que eu percebo, a partir do versículo 5 e 7, a gente vai relendo o versículo para você não esquecer, diz que os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 homens, carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. E reuniram-se em Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. E quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e em cisternas. E alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. A primeira coisa que eu percebo, e coloco aqui como primeiro ponto para refletir, é uma realidade que assusta. Quando quando Saul se preparou para essa batalha, para essa guerra, talvez ele não refletiu bem quem ele ia enfrentar. E quando perceberam que o exército inimigo era muito numeroso, muito mais poderoso, isso foi um choque de realidade para ele. Uma realidade que assusta. Né? Os inimigos de Israel sempre foram muito mais, muitos povos, sempre foram mais numerosos e sempre foram mais poderosos. O inimigo do momento também era. Os filisteus eram muito mais poderosos, mais fortes do que Israel naqueles dias. Saul atacou Israel na hora errada, ou atacou os filisteus na hora errada, porque ele não esperou o momento que Deus estaria dando para que ele atacasse. Usou uma tática errada. O grupo deles era pequeno, dividiu-se em duas partes, tentaram atacar. Isso só mexeu com os ânimos filisteus, que voltaram com toda a força para cima dos judeus. O texto diz que eles estavam acuados, eles estavam pressionados, eles estavam assustados, de fato amedrontados. E muito. O relato aqui fala de coisas que, você pensar em homens preparados para a guerra, um exército, correr com medo, fugir, atravessar um mar, um rio, para poder ir em outras cidades, se esconder em buracos, em cisternas. Os filisteus eram muitos, tinham mais armas, tinham carros de guerra. E Saul dispunha de bem menos soldados, não tinham armas e nem carros. Naqueles dias, Israel nem podia fabricar suas armas, que ainda viviam sob o jugo dos filisteus, que não permitiam. Então, naquela guerra, eles pouco tinham de armas. E qual foi a consequência disso? Houve um verdadeiro pavor, seguido de uma grande debandada, como eu comentei agora, da parte dos homens de Saul. Foi uma cena terrível. Não imagino eu que foi terrível ver Saul ver aquele seu grupo de pessoas, de homens ali, fugindo desesperadamente, né, diante do poder da força do inimigo. Mas, na verdade, a situação era séria. A pressão era grande. Aquela realidade realmente assustava. Quando a gente vê hoje, os nossos dias, olhando para esse momento que está vendo agora, as
percebemos que a realidade hoje também está nos assustando. Os nossos dias, bem recentes, ou quem viveu um pouco mais, não alcançou um tempo como esse que vivemos agora. O mundo todo acuado por conta de um vírus e as consequências que ele traz na vida humana, tanto na saúde como na economia. E países inteiros, né, continentes, os mais diversos, estão subjugados, estão sofrendo, vendo muitos dos seus cidadãos morrerem. Isso é uma realidade assustadora. E o que se percebe agora, que o inimigo, embora até invisível aos olhos, é muito poderoso. E isso também tem gerado muito pavor na sociedade, nas autoridades e em todos. A segunda coisa que a gente percebe, voltando ao texto de Samuel, versículo 8 e 9. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este chegou a Gilgal, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Bom, o segundo ponto para a gente pensar aqui, versículo de 9, uma atitude desesperada. Nós encerramos aqui falando como era o quadro que Saul estava vendo, junto com seus soldados. Pressionados por todos os lados, um exército muito mais poderoso, uma boa parte, uma grande parte já fugindo por tudo que era lado, e aqueles que ficaram, diz que ficaram e tremiam de medo. Então, a atitude desesperada que Saul tomou para resolver aquela questão. O que foi que ele fez? Eu penso muito em Saul na sua responsabilidade como líder. Eu sou um líder, eu sou pastor. As nações têm líderes. Tem pessoas que são responsáveis por gerir e gerenciar tantos outros valores e pessoas. Ser um líder não é fácil. O líder também sente medo. Pode sentir medo. É humano. O que ele não pode fazer é cair em desespero. Ele precisa ter calma, porque ele tem que conduzir as pessoas, mesmo no momento de dor, de dificuldade, de aflição, ou em que as pessoas estão tremendo de medo ou estão desesperadas. Ele tem que estar calmo, ele tem que estar sereno, ele tem que estar equilibrado para poder conduzir o povo. Naqueles dias, a força de um rei, principalmente naqueles dias, hoje também a gente sabe que está no poder, né? Mas a força de um rei, no caso de Saul, estava no seu poder. Quando o povo escolheu pedir a Deus um rei, Deus disse para Samuel: olha, instrua o povo qual é o poder do rei. Vai ter poder sobre as suas vidas. Vai escolher os melhores homens para formar o seu exército. Vai requisitar muito dos seus bens, dos seus animais. Ele tem todo esse direito. E o rei tinha poder. Mas o poder de um rei, a força de um rei que está no seu poder, e esse poder se manifesta através dos seus comandados. Ele tem pessoas que ele ordena e que cumpre as suas ordens, e que tem poder também dado por ele. Mas uma força principal que o rei dispõe é os seus soldados, são os seus soldados, é o seu exército. E onde estava o exército de Saul? O grupo já estava pequeno, e daquele pequeno grupo, muitos se dispersaram, e os que ficaram tremiam de medo. Agora, Saul não era um rei de uma nação qualquer, ele era rei de Israel. E Israel era o povo de Deus. Saul tinha que ter uma atitude diferente. Quando olha ali para aquele texto, para esse texto que nós estamos lendo agora, o que eu imagino? Eu imagino que Saul olhou para todos os lados para resolver aquela questão. Olhou ao seu redor e o que ele viu? O exército desesperado, correndo, amedrontado. Mas ao diante, o exército poderoso, armado, bem armado, muito mais numeroso. Davi viu coisas que lhe eram contrárias. Davi olhou para si mesmo, com certeza, não é? E que veio Davi a olhar para si mesmo? Um homem também desesperado, porque não tinha mais o seu exército para contar. Talvez até comandados dele não mais ali estivessem, mas não olhou para quem deveria olhar, que era para Deus. Ele era o rei de Israel. Ele tinha que buscar Deus naquele momento. Ele tinha que esperar pelo Senhor. Foi dado um prazo para que Samuel chegasse. Ele desesperou-se. E então o que foi que ele fez? Ele não esperou pelo Senhor,
Porque somente Samuel poderia consultar ao Senhor. Ele era o profeta. Era o homem a quem Deus falava e que falava de Deus para as pessoas. Israel não podia ir a uma guerra, não podia dar um passo se não consultasse a Deus. E essa consulta a Deus era feita a Samuel. E ele não fez isso. Ele não esperou. E ele mesmo tentou fazer. Mas essa função de consultar a Deus era do profeta. Essa função era de Samuel. E essa função foi dada a Samuel por Deus. E ela era levada para todas as circunstâncias. Tanto em momentos de paz, de calma, de tranquilidade, como os momentos mais turbulentos possíveis. Ainda assim, Samuel era o profeta a quem o povo deveria ouvir. Era o profeta que deveria consultar a Deus e trazer de Deus a resposta ao seu povo, ao seu líder, que no caso, naqueles dias, era Saul. Ele tinha que esperar. Ele não o fez. Às vezes, as pessoas confundem as coisas. Não é? Deus deu função diferente aos homens. Às vezes, as pessoas querem alcançar os objetivos, mas os meios não são os mais certos, os mais adequados. Mas para Deus, os fins se alcançam pelos meios corretos. Cada qual na sua missão. Ambas dadas por Deus. Porque Deus colocou Saul ali como rei. E Deus colocou Samuel como seu profeta. Cada qual na sua função. Ambas dadas por Deus. E é uma coisa que os nossos líderes de hoje também precisam entender. Essa é a verdade. Líderes têm a sua função. Mas tem que se cercar de outros capacitados em diversos assuntos a quem ele deve ouvir. Porque eles também foram colocados ali para isso. Para decidir sobre os assuntos que o rei, o prefeito, o governador ou o presidente não conhece. Não é a sua área. Ele tem que se cercar dos melhores colaboradores. E saber ouvi-los e tomar decisões certas. E não ocupar o lugar do outro. Saul não podia ocupar o lugar de Samuel. Ele tinha que esperar por Samuel. Ele tinha que esperar em Deus. A terceira coisa que a gente vai perceber está no versículo de 10 a 11. Os irmãos podem também acompanhar aí de casa. 10 eu já li, vou relê-lo. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que fez? O que você fez? Saul respondeu, quando viu os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, vamos ler um pouquinho mais, né? Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer um holocausto. E Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. As consequências terríveis, que é o terceiro ponto. Consequências terríveis. Lembra que o primeiro ponto, uma realidade que assusta. O segundo ponto, uma atitude desesperada. E o terceiro, consequências terríveis. O texto começa, né, quando ele termina de oferecer o sacrifício, e Samuel chega, ele vai até Samuel, e Samuel faz a ele a seguinte pergunta. O que foi que você fez? Quando a gente escuta essa pergunta, ela nos causa um certo arrepio. Quando eu estava meditando sobre esse texto aqui, eu lembrei, a gente, quando criança, quando jovem, quando estava sob os cuidados dos pais, que nos era dada alguma responsabilidade, ou ficava em casa para fazer alguma coisa. E quando os pais saíam, que nos apanhavam, de repente fazendo algo errado, ou estragando alguma coisa, quebrando algo, né? E a pergunta era, o que você fez? O que você fez? Quando eu olho para esse texto aqui, eu me lembro da palavra de Deus, quando Adão e Eva pecaram, tentaram justificar-se, quando Deus chegou para a mulher e disse a ela, o que foi que você fez? Essa palavra nos dá arrepio, porque nos lembra da nossa responsabilidade, dos nossos erros, das nossas falhas. Geralmente, quando essa pergunta é feita, porque algo de errado aconteceu. Alguém errou. Samuel perguntou a Saul, o
que foi que você fez? Essa pergunta, feita por um homem, já nos assusta. E feita por Deus, mais ainda. Nós justificamos, mas justificativas não passam desculpas, digamos assim, esfarrapadas, né? É uma tentativa de justificar ou amenizar os nossos erros. Né? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi a serpente. Né? A gente sempre tem que justificar, e Saul também justificou, com certeza. Né? Ah, o exército começou a se dispersar. Você não tinha chegado ainda. Eu vi que me dá certo, tentei fazer. Mas qual foi o erro de Saul ali? O seu grande erro? Foi o pecado da desobediência. Uma ordem lhe foi dada. Ele tinha que cumprir. Ele tinha que esperar 7 dias a chegada do profeta. Ele não esperou. Ele se desesperou com a situação que é difícil. Meus irmãos, Deus não nega que às vezes a situação parece complicada demais para nós. É difícil para a gente. Mas nessas horas que vamos ver qual é o nosso caráter. Em quem de fato nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé. Se nos homens, em nós ou em Deus. O pecado foi a desobediência. Mas a obediência que veio como consequência de outras falhas. E as consequências desse erro, elas foram imediatas. Deus disse, se você tivesse obedecido, o seu reinado ia ficar para sempre, passar de geração em geração. Agora não. Deus já está escolhendo um outro, que seria Davi. As consequências foram imediatas. Ele sofreu na hora as consequências. A repreensão e o juízo de Deus naquele instante. E também se repercutiu. Porque Saul não teve mais, não tinha aquele prazer de entregar para o seu filho o reinado que viria seguinte. Consequências. Às vezes, as coisas que fazemos aqui vão repercutir muito mais longe em nossas vidas, quando são resultado de uma desobediência. Uma outra atitude, aliás, uma outra frase dita por Samuel, no versículo 13, disse assim para Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor. Você agiu como tolo. E é verdade, meu irmão. Quando nós agimos sem consultar Deus, quando nós agimos no desespero, quando nos falta confiança em Deus, e nós corremos para agir conforme a situação aparece para nós e remediarmos aquilo do nosso próprio jeito, desesperadamente agimos. E quando fazemos isso, agimos como tolo. Fazemos bobagem. Fazemos coisas das quais depois nos envergonharemos ou sofreremos as consequências por muito tempo. É isso que acontece quando nos desesperamos, diante de situações das quais não temos controle. E hoje vivemos uma situação assim, não temos controle. É um momento de você refletir que o controle está com ele. E se está com ele, temos que esperar por ele. Temos que aguardar o que ele vai nos dizer. Temos que seguir a sua direção, a sua orientação. Bom, para a gente fechar aqui e concluir esse momento de meditação. Qual é a atitude que Deus espera de nós? Lembra que o nosso título de meditação era: o que fazer quando o poder sai de nossas mãos? Quando eu não controlo as coisas. Eu não consigo controlar a minha vida. Eu não posso dar um passo adiante porque eu estou impedido por diversas circunstâncias, né? Diversas áreas da vida. Como hoje estamos aqui. O que nós fazemos quando o controle não está mais conosco, né? Temos visto muitos irmãos escreverem em redes sociais se queixando dessa situação. Né? E agora? Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou sobreviver? E começamos a pensar porque nós estamos olhando para o que nós estamos fazendo. Para o que eu posso receber do meu salário. Para o que eu posso dar conta com o meu poder. Estamos esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, qual é a atitude que Deus espera de mim? Deus espera de você. Pensando sobre isso, eu vejo o seguinte, que no caso de Saul, que aplica-se a nós também, a primeira coisa é humildade. E o que seria essa humildade? É reconhecer que nós, de fato, somos pequenos. Somos frágeis. Não temos o poder suficiente para gerir nada na vida. Nem os dias da nossa vida nós podemos contar, porque não sabemos o dia de amanhã. Nem daqui a pouco nós sabemos. Nós somos frágeis que, a ponto de não podemos nos prevenir contra enfermidades como essa que agora está acontecendo.
que nem as nações mais adiantadas do mundo tem ainda a medicação certa, apropriada, para deter o avanço desse vírus. Humildade. O comando não está comigo, o comando não está com você, o comando não está nas mãos dos poderosos desse mundo. Humildade é preciso ter. Eu sou frágil. É preciso entender isso. Se não somos fortes, se o comando não está conosco, então eu dependo dele. Eu dependo de Deus. Saul precisava entender essa verdade. Sozinho ele não ia vencer. Com aquele exército não ia vencer. Mesmo que tivesse todo Israel, ele não venceria. Os inimigos eram mais poderosos. Mas com Deus, ele venceria. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto como conclusão é a confiança que temos que ter em Deus. Humildade e confiança. Temos que ter fé, meu irmão. Mas a fé de confiar, de entregar, de esperar. O poder dele, de Deus, é maior. Aqueles povos vizinhos de Israel ali eram muito poderosos. O texto aqui deixa muito bem claro isso. Tanto em quantidade como a qualidade do exército. Eles eram bem maiores. Mas o que era maior de todos ali era o próprio Deus. Lembra que eu disse que Saul olhou para si mesmo, olhou ao redor da situação, mas não olhou para Deus? Será que hoje não estão fazendo também o mesmo? Olhando para dificuldades, olhando para o que vem amanhã ou depois, esquecendo de olhar para Deus? Confiança em Deus. Ele é maior. E principalmente, o comando é dele. As nações perderam o comando. Nós perdemos o direito de ir e vir momentaneamente. Mas ele não. As coisas acontecem no tempo certo de Deus. Talvez esse é o momento de a gente refletir. Que hoje nós estamos querendo comandar tudo em nossas vidas. Não só o mundo lá fora, que às vezes não tem esse compromisso com Deus que temos hoje. Mas até mesmo nós. Nos apegamos tanto a nossos valores, ao nosso poder de decisão, à vontade de fazer o que nós queremos, esquecendo que Deus é que tem que ter esse lugar em nossas vidas. O comando é dele. E esse momento veio para a gente refletir sobre isso. E que é preciso entender que a vitória vem, mas vem no tempo de Deus e sob o seu comando. Saul quis vencer no tempo dele e ele quis comandar aquilo ali. E não foi aquele momento. A vitória veio depois e veio sob o comando de Deus. Eu não sei quando é que acaba esse tempo agora. Eu sei que o comando é Deus. Ele é que manda. No momento certo, ele vai nos dar a vitória mais uma vez. Amém? Queremos agradecer ao Senhor por esse momento e dizer para você, meu irmão que está em casa, e é o nosso culto de oração hoje, a gente reúne depois para orar uns pelos outros, e isso você vai fazer na sua própria casa. Reúna-se aí com sua família, provavelmente vai interceder pelos irmãos. Há muitos pedidos que são colocados aí nas redes sociais, coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, mas também no mundo, né, pela essa pandemia, orar pelas autoridades, que a gente percebe que estão divergentes, confusas, e a nossa missão, mais do que discutir se estão certos ou errados, é orar por eles. E vamos terminar com a oração. Obrigado, Pai, mais uma vez, por estar na Tua presença, e pela Tua palavra, que o Senhor colocou nesse momento, ó Pai, de forma oportuna. Eu peço que o Senhor nos abençoe, e aquilo que refletimos seja algo que seja importante para nossas vidas, que faça diferença no nosso modo de agir. Que nós, como cristãos, não entremos em desespero, em revolta. Pelo contrário, que haja no meio do povo de Deus serenidade. Que o nosso olhar não esteja voltado apenas para o que acontece ao nosso redor, no nosso mundo, mas olharmos para o Senhor, para o nosso Deus, porque o controle está nas Tuas mãos. Assim te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém, Senhor.